Olá, seja bem-vindo a mais uma aula não, né? Pode ser que essa seja a sua primeira aula aqui na plataforma de EAD, então seja bem-vindo a esta plataforma, seja bem-vindo a esse conteúdo. Estou começando aqui uma série de aulas a respeito do estudo, né? Uma série de aulas que é um estudo de um artigo específico, que o artigo eu devia ter colocado eu esqueci, tinha efeitos sonoros aqui, mas vai sem efeitos sonoros. Sobre o estudo do artigo Break Free from Product Marketing, da nossa queridíssima Jaylin Schutstack. E aí vocês vão ter que aguentar o meu inglês macarrônico aqui, porque esse é um conteúdo inteiro em inglês, mas obviamente a gente vai conversar a respeito dele. É um artigo que foi publicado no Journal of Marketing em abril de 1977. 1977, e é um artigo que ela fala muito sobre a questão do trabalhar o marketing de serviços, mas se libertando dessa forma de trabalhar marketing como se fosse apenas marketing de produto. É um artigo bastante interessante, que traz alguns insights bastante relevantes, e você sabe, né, se você me acompanha aqui, sabe que eu gosto muito de trazer alguns clássicos de marketing, porque, né, tem clássicos que envelhecem muito bem, obrigado, e ele vai gerar bastante insight, né? Se você está vendo esse vídeo no curto período que ele fica ao vivo e disponível, seja no YouTube, seja no LinkedIn, saiba que semanalmente eu vou gravando essas aulas e eu vou disponibilizando dentro da minha plataforma de EAD. Você viu que eu errei a câmera, né? É aqui dentro da minha plataforma de EAD. Você pode entrar lá, eadtmemória.com.br. Você pode comprar os cursos de forma avulsa, você tem acesso vitalício aos cursos, ou você pode assinar mensalmente e aí ter acesso a toda a plataforma e também acesso à comunidade do Memória, que é uma comunidade onde a gente fica discutindo a respeito de marketing e assuntos da vida, enfim, é uma comunidade de pessoas que gostam de estudar e acompanhar marketing. Então vamos lá para esta primeira aula sobre este artigo, Breaking Free of Product Marketing. Eu sempre, como sempre, para quem acompanhou algumas aulas de outros cursos, principalmente do Miopia em Marketing, sabe que eu gosto de ficar indo e voltando, anotar algumas coisas. Então, acho que logo no começo, essa aula vai ser bastante introdutória. Ela fala aqui da necessidade de um novo conceito para marketing de serviço, que o clássico do marketing mix, né, deriva necessariamente de algumas coisas de goods, materiais, né, coisas físicas, e que gera os marqueteiros a pensar em termos de produto, né, principalmente no mercado consumidor de... Nossa, falhou o que é goods agora. Tem um jogo que fala goods, enfim, benfeitoria, né? Principalmente mercado de massa. Mas, né, em 1977, ela já deixa claro que parece que está sobrecarregado, né, muito aquecido, né, a questão do produto, do marketing ser orientado pelo produto. Porém, muito serviço, né, que muita empresa que tem como base a parte de serviço, confundem a aplicação do marketing de produto na hora de tentar fazer o marketing do serviço, acaba numa tentativa de adaptar o que conhece de marketing de produto e acaba falhando miseravelmente, porque a gente sabe que tem especificidades muito claras, né? Lá no Miopia de Marketing, sem querer dar spoiler, mas já dando, né? Não é spoiler, porque são aulas separadas e insights separados, mas o Levitt ele fala que toda empresa tem que parar de entender tem que entender que a empresa não é uma empresa de produção de bens, e sim uma empresa de atendimento ao cliente.
Então, essa questão de botar o foco no cliente, customer centric, que né, tá na moda agora. Eu estou falando de um artigo de 77, o do Levi é de 70. Já tem essa preocupação de colocar, de centralizar os anseios do cliente frente aos benefícios e o valor que o produto entrega. Porque quando a gente trata o marketing como marketing de produto, você tem um produto e faz uma estratégia de marketing a partir desse produto, o marketing passa a ser algo residual. E não é esse o objetivo do marketing. O marketing ele tem que ser algo trabalhado ao longo. Por isso que tem nos 4 P's do marketing tem um P de produto. Porque o marketing ele pode, inclusive, influenciar na modelagem desse produto, em alterações desse produto, por ter consciência que o objetivo, na verdade, não é vender um produto, mas é atender a uma necessidade de um cliente. 1970, 1977. Né? Se desde então a gente tivesse isso muito claro na nossa cabeça, ia mudar completamente muita coisa. Então, eu acho que é importante a gente fazer esses estudos de clássico de marketing, porque a gente começa a entender formas diferentes de trabalhar o marketing que já foram, né, estudadas há muito tempo atrás, e não necessariamente a gente precisa ficar aqui reinventando a roda. Então, voltando aqui, né, ele fala, né, que ela fala, né, que muito profissional de marketing que tenta transferir, né, a parte de serviços para funcionar de forma diferente tem uma dificuldade, deixa eu correr para cá, de articular como, né, seriam as propriedades, né, as propriedades e conceitos, como que ela pode mudar, entender como vai mudar isso, né, explicar essas mudanças do marketing de produto para o marketing de serviço. E eu estou fazendo um monte de gesto agora que eu entendi que eu vi que a câmera não está aqui, mas tudo bem, vamos voltar. Frequentemente eles also find eles encontram bastante frustrações na questão do marketing de ser tratado como uma função periférica, né, algo residual, né, que fala, né, lá no Miopia de Marketing, né, uma questão periférica que vai confundindo com os componentes, enquanto só a parte de pesquisa e promoção, né, advertising, que acaba realmente ganhando influência e autoridade. Então, o que ela fala aqui? O que ele fala aqui? É muito comum. Cadê eu voltando aqui? Aí, voltei. Que é muito comum a gente trabalhar o marketing como algo periférico, e quando a gente faz isso, quando a gente atua com o marketing de forma periférica, somente a parte de pesquisa, porque a gente pesquisa para saber a satisfação do cliente em relação ao produto, somente a parte de pesquisa e comunicação e promoção é que fica efetivamente a cargo do marketing, os pontos que são exclusivamente trabalhados. E isso, como o Levi já falou e como ela vai trazer em alguns pontos aqui, acaba causando uma certa miopia, porque a gente acaba se apaixonando por um produto e tentando trazer melhorias ou formas de convencer aquele cliente a adquirir aquele produto e não pensa efetivamente no serviço que é prestado em atender a uma necessidade daquele cliente. Então, o artigo ele vai bater bastante nisso. Você vai ver que eu vou ser até um pouco repetitivo enquanto estou falando desse artigo, mas é porque ele é bastante enfático em frisar essas diferenças e a forma de entender que, na verdade, a gente tem, e aí já dando um pouco de spoiler, a gente tem um misto, né? Por mais que a gente oferte um produto, a gente tem serviços acoplados naquele produto, e por mais que a gente oferte serviços, a gente muitas vezes tem produtos acoplados naquele serviço. E que ter uma noção desse todo vai ajudar a gente, perante as necessidades do cliente que a gente está atendendo, a trazer melhorias para o serviço ou para o produto, ou intensificar a promoção em um serviço ou em um produto. Então, mais para frente, acho que muito provavelmente na próxima aula, eu já vou trazer alguns elementos aqui a respeito disso. Tem até alguns gráficos, não sei se na próxima ou na aula na 2 ou na 3. Depende do quanto eu me empolgar e o quanto eu ficar falando aqui, né?
que às vezes eu me empolgo. Eu tento fazer a aula dar no máximo 20 minutos, 15 a 30 minutos, mas às vezes eu me empolgo, então eu vou tendo insights, vou falando aqui, vocês me conhecem. E aí eu acho legal, vou voltar para o artigo, acho legal que ela até coloquei, primeira vez que eu grifo em vermelho um texto, tá? Ó, é que essa situação frequentemente é racionalizada como por conta da ignorância dos seniors, dos gestores seniors que estão no serviço. E ela fala que educação é normalmente recomendada como a solução. E aqui eu quero trazer um ponto de. Eu grifei em vermelho não à toa. Muitas vezes, nós, profissionais de marketing, que somos contratados para promover algum produto, para aumentar as vendas, para resolver alguma questão, a gente coleta um briefing e tem, a partir desse briefing, a necessidade de criar estratégias ou soluções. E muitas vezes essas estratégias e soluções, elas são a expectativa de que essas estratégias e soluções sejam implementadas como algo residual, como algo periférico ao produto ou serviço que a gente está tentando, né, aumentar as vendas e tudo mais. E isso acontece porque o gestor mais sênior que está contratando um profissional de marketing, ele vem com essa cultura de que precisa de alguém de marketing para exercer essa função residual, que é criar uma estratégia de atração de clientes para que esses clientes entrem num pipe de vendas e o meu time de vendas possa fechar vendas e aí eu lucrar mais a partir da venda desse meu produto, desse serviço. Esse não passa, não tem na expectativa desse gestor que um profissional de marketing faça uma análise e que, inclusive, ele possa apontar alterações no perfil de público, no lugar onde a gente está vendendo, ofertando esse produto, ou no próprio produto. E isso acontece porque nós, profissionais de marketing, não educamos os gestores sêniores, como ela está falando, como está falando aqui no artigo, não educamos os gestores para entender que o papel do marketing não é só essa questão residual. Não é só pegar um produto e criar atração, né, atrair pessoas para aquele produto. O marketing ele tem que estar incluso em todo o processo, desde a percepção da necessidade do cliente, a criação de uma solução ou um produto para sanar essa necessidade do cliente, a entrega e análise desta entrega e entendimento se esta necessidade foi sanada ou não. E não pegar só a promoção, só o pay de promoção. E aí tem muitas novas criações, o Customer Success, Customer Experience, que é tudo o pós-venda, que numa literatura mais antiga está dentro do guarda-chuva de marketing. Eu até acho legal essa separação, eu acho, né, faz parte do time de marketing, tanto que o cara de Customer Success, em tese, ele entra num departamento de marketing. Acho que tudo bem fazer essas separações, porque hoje realmente existe mais especificidades, mais dados, mais análises a serem feitas a respeito desse, né? Dá para colocar mais luz em pequenas jornadas, mas tem que entender que o marketing ele tem que estar ciente de toda essa jornada. E cabe a nós, profissionais de marketing, educar esses gestores que nos contratam, educar esses gestores que o nosso papel é efetivamente atuar ao longo da cadeia. Faz sentido? Porque senão a gente fica um tirador de pedido. Tá tudo bem se você se posiciona como um tirador de pedido e monta e tá tudo bem. Mas academicamente pensando na estrutura de marketing, na história de marketing, estou falando de um artigo de 1977, né? O marketing ele não é só algo residual, ele não é algo periférico. Ele é algo que atua, que trabalha, né,
ou pelo menos deveria trabalhar, toda a jornada. Então, de novo, cabe a nós, profissionais de marketing, estarem atentos a toda essa jornada. Um livro que acho que é bem legal é o ZMOT, que é o Zero Moment of Truth. Tem para baixar de graça. Eu até quero fazer um estudo dele, um curso aqui para o EAD, mas como é livro, requer um tempo maior de produção. O artigo acho que é mais dinâmico, é mais denso e mais dinâmico, que ele fala do momento zero da verdade, né? Que acho que foi, eu preciso recortar no livro, mas foi um executivo da P&G que trouxe essa classificação do the first moment of truth e o second moment of truth. O primeiro momento da verdade e o segundo momento da verdade. O primeiro momento da verdade é quando o consumidor chega na prateleira. E aí ele tem um monte de marca para escolher. Então, o papel da promoção, da comunicação, é atrair o cliente até a prateleira. O primeiro momento da verdade é na hora que ele vai fazer a escolha daquele produto. O segundo momento da verdade é a hora que ele pega o produto, escolhe por aquele produto e vai testar o produto em casa. Então, isso tudo está dentro da alçada de marketing. O zero moment of truth, o momento zero, com o advento da internet, numa linguagem bem tiozão, e aí por que o Google se apropriou desse momento zero, é toda a pesquisa que ele faz antes de chegar à prateleira, né? Que é basicamente pesquisar no Google, ver quem usa, quem não usa, então tem o momento zero. Todas essas etapas é de responsabilidade do marketing. Tá tudo dentro da alçada do marketing, coletar insights, entender e estruturar. Seja o momento zero, seja o primeiro, seja o segundo momento da verdade. Então, o Customer Success, que é o entendimento, também tá ali no segundo momento, na verdade, que é fundamental. Então, tem que ter um estudo, né? Realmente, eu gosto, vejo com bons olhos essa separação. Conheço acadêmicos mais old school que torcem um pouco o nariz para essas separações. Eu torço o nariz para a aplicação errada dessas separações, né? É o que eu falo, que reinventa a roda e tenta vender um curso, muda o nome de uma coisa que já existe para poder vender curso de como tratar aquela coisa. Então, é com isso que eu tenho mais receio, mas, enfim, a gente consegue tirar aprendizado de tudo e eu acho que é legal essa separação. Feito toda essa introdução do que é que a gente vai falar aqui, a gente vai pegar insumos. O artigo ele traz bastante insumo para a gente conseguir educar esse gestor sênior. Então, o meu objetivo com este curso, o meu objetivo com esta sequência de aulas aqui desse artigo, é justamente munir você e a mim, obviamente, porque eu também estou estudando, munir a nós, profissionais de marketing, com subsídio, com embasamento para justificar as nossas campanhas, nossas estratégias ou definição de soluções em marketing, seja produto, seja serviço, mas trazer uma educação mais embasada e mais densa para quem está nos contratando. E isso é um valor inestimável para quem está contratando a gente. Isso é de um valor inestimável para quem está contratando a gente, quando a gente consegue ensinar algo de valor para quem está contratando a gente, e isso muda a percepção, ou a forma de olhar, a forma de enxergar, a forma de, enfim, de olhar quem tá. E aí estou recebendo uma ligação, mas aqui é gravação verdade, né? Então, quando muda isso, quando você entrega isso, acaba ajudando muito nessa possibilidade. Entrega isso, né? Você muda a visão do valor do entrega. Nossa, perdi completamente o assunto, mas você entendeu, né? Ficou claro. Estava bem no encerramento da aula, não tem problema. Eu vou encerrar por aqui e eu volto em algum outro momento, mais tardar na semana que vem, ao vivo aqui, mas para você que está acompanhando dentro da plataforma de EAD aqui, tá todo o conteúdo já disponível. Valeu e até a aula 2.